Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês novamente. E hoje, particularmente hoje, no dia 25 de julho, dia em que comemoramos o Dia do Endoscopista no Brasil e no mundo. É uma honra estar aqui e nós estamos muito felizes por estarmos encerrando a semana onde a gente comemorou a Semana do Endoscopista. Nessa semana, nós tivemos reuniões onde nós tratamos da defesa profissional através do debate sobre a função da Câmara Técnica sobre endoscopia digestiva do CFM. Nós tivemos reuniões sobre a saúde do endoscopista, sobre as ações sociais da nossa Sociedade Brasileira de Endoscopia, reuniões extremamente interessantes e proveitosas. Ficamos mais sabidos em relação ao vinho e a importância dele na nossa vida, particularmente nos seus riscos e na possibilidade de ingeri-lo sem nenhum dano, com moderação. E hoje, saindo totalmente da nossa zona de conforto, nós trouxemos um tema em que os debatedores sabidamente não têm expertise para o debate, mas que a gente não deixou de trazê-los. E para isso, nós contamos com 3 convidados extremamente experientes e que representam de uma forma brilhante a arte no Brasil. Né? Esse tema ele foi inspirado em um áudio em que a doutora Angelita publicou há poucos dias e em que ela encerrava falando da importância da arte na formação do médico. Ela dava especificamente um conselho aos médicos residentes que hoje, nos tempos da pandemia, estão muito ansiosos com o pouco trabalho relacionado às especialidades que eles resolveram cursar, mas ela sugeria que eles não ficassem ansiosos e que buscassem compensar a dificuldade da sua formação técnica na sua formação cultural, assistindo filmes, ouvindo boas músicas, enfim, lendo excelentes livros, enfim, se formando também como médicos, mas através de outras fontes de informação e formação. Né? Nós sabemos que a arte interessa a todo ser humano. A arte é o local em que o homem consegue transcender ao que ele considera o possível. Né? Nós não temos dúvida de que ela nos permite compreender melhor o nosso objeto de trabalho, o homem com toda a sua complexidade. Como eu falei, a inspiração para esse debate ele ocorreu quando eu assisti esse vídeo da professora Angelita. E, por isso, nós a convidamos para participar e foi uma grande honra quando ela aceitou diante da nossa primeira solicitação. E ainda ficamos sabendo que ela estava abrindo um tempo na agenda dela de hoje, um dia muito especial para ela e para nós também, porque hoje é o dia do seu aniversário. Então, antes de começar, eu gostaria, em nome de toda a Sociedade de Médicos Endoscopistas que são associados à SOBED, sociedade a qual ela ajudou a fundar, né, eu gostaria de parabenizá-la e agradecer ao imenso trabalho, ao trabalho extremamente importante que durante toda a sua vida ela trouxe para nós, médicos endoscopistas, e para a medicina brasileira. Doutora Angelita, é uma honra ter a senhora aqui participando com a gente desse debate, e nós trouxemos para debater com a senhora e com nós artistas que nós consideramos como referência naquilo que a gente gosta de ver, ouvir e assistir. Bom, a professora Angelita, eu não vou falar ex-professora, a senhora será sempre uma grande professora, titular de cirurgia da USP, né? É uma cirurgiã atuante que atua brilhantemente, já está em ação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? E foi ela quem criou a disciplina de coloproctologia da USP. Ela tem um histórico de premiações em todo o mundo, é associada às principais sociedades médicas como membro honorário, e ela representa a mulher na prática médica, ela representa o médico brasileiro no mundo inteiro, e ela é sinal de uma competência extrema em todos os sentidos. Então, professora Angelita,
A gente está muito feliz de contar com a sua participação. Para nós compreendermos melhor a importância da arte na formação do médico, a SOBED tem a honra de receber, como eu já falei, 3 grandes representantes desse ofício. Não sei se eles escolheram a arte ou se eles foram escolhidos por ela, mas pelo resultado do trabalho único de vocês, a gente não poderia contar com convidados mais competentes e experientes, e que a gente respeita e acompanha há bastante tempo. A Lia Ganda é uma musicista, ela é bacharel pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Oboé. Ela foi instrumentista na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tem uma expertise em produção musical pouco vista no país. Ela se enveredou pelas todas as grandes produções de grandes projetos musicais no Brasil nas 2 últimas décadas. Tem expertise em produção audiovisual, na produção de CDs e DVDs de grandes músicos e grandes projetos. Como exemplo da relevância do projeto, do trabalho da Lia, né, eu gostaria de citar, é impossível citar tudo dos nossos 3 convidados, mas eu gostaria de citar a produção executiva de projetos juntos ao CCBB, ao Canal Brasil, a gravadora Biscoito Fino. Ela foi produtora e curadora de um projeto de música clássica do Sistema SESI, foi a produtora responsável pela Orquestra Sinfônica Brasileira e a Brasileira Jovem, dentre todos os seus trabalhos de grande relevância. A Sininha, a doutora Sininha de Paula, ela vem de uma trupe de artistas espetaculares. Acho que todos conhecem a linhagem da doutora Sininha. Ela tentou seguir por um caminho diferente do da família, formou-se médica, mas ela seguiu o caminho da arte, né? E ela escolheu o teatro, a TV e o cinema em todas as suas possibilidades, desde atriz, acredito que até roteirista e principalmente na direção, né? Ela dirigiu os principais programas de humor na TV nas últimas décadas, todos com viés crítico, espetacular e assim, muito relevante, onde sobressaía a discussão sobre preconceito em todas as suas apresentações. Me corrija se eu estiver errado, mas essa é a impressão quando eu vejo a sua obra. No teatro, além do humor, ela dirigiu musicais e ela também é uma diretora extremamente premiada. O Walter Carvalho é um cineasta e fotógrafo conhecido de todo mundo, né? Eu conheço o trabalho do Walter desde há muitos anos e jamais imaginei que eu estaria conversando com ele agora. Isso é uma honra para todos nós, né? Vem também de uma linhagem de grandes artistas, né? E a linearidade das escolhas do Walter, né, refletem o olhar cuidadoso para com a sociedade que o abriga. Desde o cinema novo, ele trabalhou e esteve envolvido com todos os grandes projetos do cinema nacional. Para citar alguns: Terra Estrangeira, Cinema de Lágrimas, Pequeno Dicionário Amoroso, Vila Lobos, o filme, O Primeiro Dia, Abril Despedaçado, que tem uma fotografia espetacular, Larvor Arcaica, onde ele também foi diretor de fotografia, Madame Satã, Carandiru, dispensa comentários, Cazuza, onde ele também foi diretor, um filme que eu adoro, A Máquina, Chega de Saudade, Helena, Budapeste, Brincante, Janela da Alma, e bota vários pontinhos. Então, o Walter também, tanto quanto Sininha e Lia, dispensa qualquer apresentação, mas a gente não poderia deixar de inseri-los, pelo menos um pouquinho do que vocês já fizeram, né? Então, a minha impressão é que nós vamos aprender muito hoje com a experiência de vocês 3, como grandes artistas, e com a presença de debatedoras tão especiais como a professora Angelina e a doutora Ana Zúcaro, que tem um olhar muito marcado na assistência, mas que também trabalha com ensino, que exige que a gente compreenda muito bem o ser humano em todas as suas instâncias. Então, muito obrigado a todos por vocês estarem participando desse nosso projeto. Vocês estão participando do encerramento de uma semana que é muito especial para a gente. E doutora Ana e doutora Angelita, a bola está com vocês. Muito obrigado. Angelita, por favor, a casa é sua.
Muito obrigada pela sua presença. Eu fiquei imensamente emocionada com o seu áudio e gostaria que a senhora iniciasse esse debate. Eu apenas vou ser debatedora, eu vou esperar com muito orgulho e satisfação as palestras. E queria dizer que para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje no dia do endoscopista. E dizer a vocês, uma coisa engraçada, se vocês me permitirem, eu trouxe realmente o primeiro colonoscópio do Brasil. Isso foi em 1974, se eu puder contar. Depois eu conto como é que foi que eu consegui trazer esse colonoscópio. É um prazer estar aqui. Eu espero a apresentação de vocês para depois debater o que foi dito. Os nossos 3 convidados, né, falassem para a gente como é que a arte chegou à vida deles, né? Aquela colocação e aquela pergunta que eu deixei em aberto, né? Vocês escolheram ou foram escolhidos, né? E como é que vocês veem hoje, após uma trajetória de tanto sucesso, como é que vocês olham para trás e reveem a opção que vocês tiveram, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: nós estamos corretos em querer discutir a questão da arte na formação do médico? Vocês acham que isso é pertinente, né? Eu faço parte de um grupo de preceptores que acredita que o médico ele não pode ser, ele tem que ser um ótimo um tecnólogo, ele tem que ter uma excelente formação técnica, mas mais do que isso, ele tem que compreender muito bem a natureza humana, porque o objeto de trabalho nosso é o ser humano, e se eu não conseguir chegar perto do meu paciente, se eu não conseguir compreendê-lo bem, eu não vou conseguir ser um bom médico. E é aí que eu acho que a arte, ou a compreensão da arte, ela me faz ver tudo que a envolve e ver o meu objeto de trabalho, que é o homem, sem preconceito e inserido no seu local de origem. E eu acho que a única ciência que me permite fazer isso é a arte. Não tem a filosofia, não tem a psicologia, não tem a medicina, mas a arte, para mim, ela me consegue. O que vocês acham disso? Quem quer começar? Doutora Sininha! Doutora Sininha era uma ótima clínica. Doutora Sininha foi escolhida pela arte. Eu, na realidade, primeiro escolhi a medicina. Na real, eu não sei aonde começa uma coisa e termina a outra, nessa sua primeira colocação, porque eu tinha um envolvimento muito grande dos dois lados, né? Tanto relativo ao meu trabalho de atriz e sobrinha de um grande cineasta, Zelito Viana, está aí, Walter Carvalho já trabalhou com ele, sabe muito bem, sobrinha de um outro grande comediante como Chico Anísio, né? Filha da minha mãe, Lupe Gigliotti, que foi uma mulher que foi uma advogada e que depois enveredou pela arte, mas também filha de um grande médico, né? Antônio Carlos Gigliotti, que foi meu pai e que fez a Clínica Sorocaba, foi diretor médico do Hospital Pedro Ernesto e teve todo um histórico dentro da medicina muito presente, foi até secretário de saúde. Então, eu acho que eu fui mobilizada pelos dois lados, né? E nunca consegui muito separar a medicina da arte. Por quê? Porque eu acho que a medicina não é uma digamos assim, uma profissão que tenha uma precisão matemática, né? Ela é muito mais filosófica do que precisa. E cada ser humano é cada ser humano, e cada ser humano sente de uma forma diferente, enfrenta as doenças de uma forma diferente. Está aí esse vírus que veio para dizer isso. E acho que lidar com o ser humano sempre foi muito como é que se diz? Muito gratificante para mim. Por isso que eu foi muito difícil para mim largar a medicina, porque ela me trazia um manancial de conhecimento do ser humano e da sua fragilidade e da sua fortaleza no dia a dia,
do exercício médico, né? E eu levei isso para minha arte, né? E foi muito bom lá, me deu muita segurança. Fora de que eu sou uma diretora que todo mundo conta de que pelo menos sei chamar o médico certo na hora certa. Muito bom. Sininha, além de tudo, você trata a vida com humor crítico, com humor das pequenas coisas, do cotidiano, de uma forma, assim, maravilhosa, entendeu? Ver um pé na cova, um sai de baixo, a escolinha do professor, isso é magnífico. A gente comum, a gente do cotidiano, como é que você depura esses sentimentos? Como é que você consegue traduzir tão bem esse sentimento humano para a tua obra? E com humor, até por pior que seja a situação, com muito bom humor, com muita tranquilidade. E o que que você que é médica, teria para dizer para os jovens médicos da importância de se aculturar, da importância de ler, da importância de sentir, de ouvir, de ver o ser humano como um ser inteiro e mesmo nos piores momentos saber traduzir isso com um humor, com uma alegria pela vida. Sabe o que acontece? Eu sou de um DNA muito, muito especial no que concerne a crítica e o humor, né? Então, eu fui criada assim, né? Que qualquer coisa que a gente reclamasse sempre tinha uma piada para ser feita, né? Daquilo. Então, eu acostumei, né, com essa forma de viver quase como de uma crônica do cotidiano, entendeu? A minha vida é praticamente uma crônica do cotidiano. Então, tudo meu eu levo a sério, porém de uma forma bem-humorada, porque senão fica muito, muito duro. Com relação à arte, é chato. Com relação à arte e à medicina, eu digo para os estudantes de medicina que a profissão já é tão dura, né? Ela já é tão difícil, ela já é tão assim que pede de você uma dedicação e um quebra-galho geral o tempo todo, né? Praticamente é igualzinho a gente num set de filmagem. Acontecem as coisas e a gente tem que se virar. Na medicina também é assim. Então eu acho que se você tiver um pouco mais de bom humor na forma de levar a sua profissão, tiver um pouco mais de cultura, né? Tiver o entendimento da arte. Eu sei de muitos cirurgiões, tá aí vocês que não me deixam mentir, que operam ouvindo música. E eu acho que isso é fundamental, porque, na realidade, aquilo que você está fazendo ali já é suficientemente difícil, porque você está lidando com a vida do ser humano. Então, se você consegue trazer outras coisas que você adquire no seu dia a dia, com o seu conhecimento, entendeu? De outras artes, de outras coisas, porque eu considero a medicina uma arte, claro que é. É uma arte. É uma arte. A arte da cura, né? Ela está lá muito presente. Então, a arte da vida, a arte da cura, a arte da aceitação, a arte de fazer o outro entender o seu momento, entendeu? A gente lida com o ser humano o tempo todo. E não são personagens, né? São personas. Então, a gente tem que ter um jeito quase de ator para lidar com isso. E trazer um alento, tanto para o paciente quanto para a família, e ser mais humano, né? Porque eu acho que com a tecnologia, com tudo, cada vez mais o médico ficou um pouco afastado desse lugar do afeto, né? Desse lugar do amor, de colocar no colo. Me irrita muito. Médico que não me trata com carinho,
Eu já digo dou duas patadas, faço um meme e saio fora. Tá certo, Sininha. E para os seus alunos de arte, de teatro, o que você leva da medicina para isso? Eu levo principalmente a capacidade de estudo, porque a arte como a medicina, a gente não pode parar nunca, porque a gente se desatualiza, se perde no meio do caminho. Então, o fato de ter feito medicina, que foi é até hoje uma das profissões onde o estudo é o mais Não. importante, né? Até para você entrar para a faculdade de medicina já é difícil, né? Então, essa capacidade esse temperamento de gostar de estudar, me levou para a medicina e também me fez levar para a arte esse outro lado, porque eu acho o seguinte, essa necessidade que os médicos estão tendo de ler, de se informar, de ver um bom filme, de ver uma boa peça de teatro, de ouvir um bom concerto, de ter uma noção de música, de um entendimento básico, até para poder fazer a sua própria escolha. Se você não tem isso na vida, no seu dia a dia, é por isso que nós talvez estejamos onde estamos no Brasil, porque eu acho que falta isso, falta cultura. Falta cultura. Então, eu acho que é muito importante em qualquer segmento, principalmente naqueles que querem seguir a arte como a frente da sua vida, como profissão. Tem que estudar muito, tem que estar muito, muito, muito informado. Muito envolvido com o que faz, muito dedicado ao ser humano. Exatamente. É isto. Lia e Walter, vocês. Lia, eu sei que a música está no seu DNA, né? Você já veio com ele carimbado. Por coincidência, talvez não saibam, eu, Lia e Sininha éramos muito jovens, há 45 anos atrás, as 3 colegas de turma, né? E Lia, em determinado momento, naqueles duros anos 70, onde sua sensibilidade foi realmente abalada pela dureza do cotidiano, abalada pelo estudo da medicina naquela época, pelos nossos colegas, por tudo que se envolvia. Lia optou pela sua sensibilidade. Ela trocou a medicina pelo seu oboé. Conta pra gente, Lia. Isso é muito bom. Oi, gente, boa noite. Parabéns a vocês, médicos endoscopistas, pelo dia, pela semana. Parabéns aos médicos em geral por todo esse heroísmo em relação a essa Covid e ao tratamento das pessoas, com toda a humanidade e coragem que vocês estão tendo. E eu e Sininha, por exemplo, éramos desde a escola, do Andrews, da mesma sala, né? E depois a gente se juntou com a Ana e com tantos outros colegas que pode ser que estejam aí assistindo, que eu mando um beijo para todo mundo, doutor Antônio Werneck, que 45 anos depois me juntou com a Ana, porque eu estou com crise de diverticulite, quer dizer, não estou mais. A Ana me curou. Então, eu já nasci com a música desde a barriga da minha mãe, né? Porque todo mundo era músico, e eu, quando adolescente, na escola já gostava muito de estudar química, biologia, e me encaminhei na hora de escolher entre o clássico e o científico para a parte das ciências e fui resolver ser médica. Na faculdade eu fui monitora de parasitologia, de microbiologia, mas aí de repente chegou num momento em que eu tinha que sair correndo da aula de anatomia patológica para a sala Cecília Meirelles. E eu ficava sem saber. Eu, em algum momento, falei, não aguento mais me dividir.
E como naquela hora eu produzia música, e como naquela hora a medicina me fazia sofrer muito, porque a gente ia para os ambulatórios aprender a fazer anamnese, e a gente ia para as aulas e a gente tinha que entender que a gente não podia resolver o problema das pessoas, e que a gente poderia ajudar até certo ponto, e que eu não tinha condição de salvar a vida de todo mundo do jeito como eu queria, e que eu tinha que aprender a conviver com isso, falou mais alto a questão da música, porque eu achei que eu, naquele momento, poderia ajudar melhor se eu ajudasse as pessoas a se sensibilizar. Então saí e fui para a escola de música, estudar música. Um amigo meu me apresentou um instrumento, falou, olha, vai tocar em orquestra, porque o oboé é um instrumento que muito pouca gente toca. E como eu já tinha toda a formação musical, eu entrei, fiz teste para entrar só para tocar o oboé e fiz a faculdade. Inclusive, na faculdade de música, todo mundo me disse, olha, eu sempre ouvi dizer de gente que estudava música e se esforçava para ir fazer medicina. Mas alguém que passou para a faculdade de medicina e está no meio do quarto ano, trocar pela música é a primeira vez. E, no entanto, nenhum médico, professor meu, chegou para mim e me disse, olha, acaba a faculdade, tenta fazer as duas coisas, como a Sininha conseguiu, né? Terminar a medicina e depois hospital, quem sabe até eu teria continuado, porque a medicina me interessa muito, eu gosto muito, e eu até hoje, já conversei isso com a Ana e com o Jairo, gostaria de, se eu pudesse, de alguma forma, estar ajudando numa pandemia, numa crise horrorosa dessa, porque eu me interesso, eu acompanho, eu leio, e gostaria de poder estar fazendo alguma coisa, né? Mas aí eu me envolvi com a música, com a produção de música, com a execução, né? Ficava vivendo lá na orquestra do Teatro Municipal, me emocionando com as coisas que eu fazia e brigando pelas coisas que eu achava errado. Depois eu casei com um cineasta e fui conviver com o audiovisual. Depois nós tivemos um filho que também foi para o audiovisual, depois outro que também foi. Aí acabei sendo produtora de orquestra, de música e também de algumas coisas de audiovisual, principalmente que envolvessem a música. E aí acabei nessa. Hoje em dia também pratico cerâmica, porque também sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E só não consigo praticar nada relacionado à medicina, apesar de gostar muito, mas pelo menos acompanho e converso com quem posso. E tento pensar um jeito de ajudar, nem que seja com conversas, para ver se a gente consegue ajudar as pessoas a sensibilizar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, com certeza, arte tem tudo a ver com medicina. Medicina é arte, médico tem que realmente ser envolvido com arte, e artista também tem que entender o esforço e toda a beleza que existe na medicina, e como é importante ser sensível e salvar as vidas. É isso. Eu acho que a gente precisa de sensibilidade no cotidiano, né? Nada me emociona mais do que ouvir uma sinfônica, um concerto. Eu choro, aflora toda a minha emoção. Até porque eu aprendi a ler partitura antes de aprender a ler, né? Eu era extremamente míope, mas a distância do piano, para mim, era perfeita. Eu ainda não me sabia míope, né? Eu descobri isso depois. E eu acho que essa sensibilidade, esse diferencial me ajuda a entender o tecido humano, né? Não existem duas pessoas iguais. Cada ser é único e você tem que ter acesso a esse paciente, saber de que cultura ele foi formado, qual a linguagem que ele entende, como você pode acessar ao que ele te oculta, porque ele chega para você como um personagem formado, uma coisa dura, já estratificada, e que se você não quebrar isso, você não vai chegar à verdade, você não vai chegar ao diagnóstico. Às vezes eu levo 2 horas para, no final de uma consulta, chegar ao que realmente importa, porque primeiro ele me apresenta todas as armas defensivas, né?
E aí, Walter, uma vez eu vi um depoimento seu que você fotografa não é o que o ator te apresenta, e sim o que o ator te esconde. Como você faz isso? Conta pra gente. Eu estou me sentindo assim um peixinho fora d'água, porque Não, tá totalmente no mesmo mar. mas são 5 médicos, são 5 médicos e eu pelo contrário, se só existisse a profissão de médico no mundo, eu não teria profissão, porque eu não tenho nem coragem, né? Porque é um negócio tão a beleza da medicina, ela extrapola a expectativa, porque ela supera a vida, né? Então, não é só a arte, ela é uma sustentação da vida, né? Eu queria agradecer o convite de vocês, essa generosidade de me chamar para uma situação tão difícil assim, de medicina, de falar de. Eu estou mais aqui para aprender, para ouvir de vocês, do que para dizer alguma coisa. Queria saudar a doutora Angelita pelo aniversário dela hoje, né? Que eu não sei quantos anos ela está fazendo, mas eu garanto que eu vou pegar ela já já, se Deus quiser. Quando eu casei com a Lia já estava de oboé em punho, né? E quando ela parou de tocar, eu falei, você vai voltar para a medicina? É engraçado isso, porque eu acordava de manhã e todo dia de manhã eu acordava com a Lia estudando oboé. Então, aquele som de manhã, quando todas as manhãs, porque depois ela ainda ia para o teatro para tocar. Então fazia parte do meu imaginário, da minha vida, aquele som de oboé, aquelas notas que se repetiam e tal, os exercícios, né? Engraçado que aquele me tirava como Fellini não gosta de música porque tira ele do sério. A música me tira do sério completamente. Eu fico indefeso diante da música, né? Da mesma forma que eu fico indefeso diante do médico. A única, assim, no meu trabalho, essa coisa que você leu, desse depoimento que eu falei, é de um grande diretor do cinema francês, ele é um pouco pré-Nouvelle Vague, que é o Robert Bresson, que ele diz que ele tenta tirar do ator não aquilo que ele está fazendo, mas aquilo que ele está escondendo dele e de si próprio. Eu acho que, como você trabalha, por exemplo, quando um médico tem que dar um diagnóstico para um paciente, que esse diagnóstico seja muito pesado para ele, seja muito difícil para ele ouvir, porque ele tem com ele um problema sério, né, e ele vai ter que ouvir, a arte de dizer isso, a sensibilidade de dizer isso para o paciente passa pela arte. Passa pela arte porque a arte quem trabalha com isso é exatamente o mensageiro, o interlocutor entre o real e o imaginário, né? E para você ter ideia, o cinema, um filme que passa durante 2 horas, né? Durante 2 horas, o cinema ele é feito com fotogramas, né? São fotos, o cinema, a imagem não está em movimento, né? São fotos que vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, e cada 24 vezes que essa imagem se repete, você ilude o espectador que eu estou em movimento. Para que isso aconteça, entre um frame e outro, um fotograma e outro, há uma barra preta entre uma coisa e outra. Quando a luz do cinema apaga
e o filme é projetado, quase metade do tempo dessa projeção, esta linha preta coloca o espectador no escuro. Portanto, o que o espectador vê não é o que ele está vendo, é o que está apagado para ele, é o sonho, é o que ele não vê. Não é à toa que quando o espectador sai da sala de cinema, ele sai revoltado, angustiado, feliz, amoroso, apaixonado, dependendo do filme que ele vê. Porque ele, na verdade, o tempo que ele ficou dentro do cinema, psicanaliticamente ele está sonhando, porque ele está no escuro, literalmente no escuro. Se você juntar todas aquelas barras pretas, é o escuro para o espectador. Portanto, quando o médico utiliza da sua capacidade para diagnosticar a um paciente um momento difícil para ele, se ele tem uma formação com a arte, só pode ajudar. Só pode ajudar. Eu tive uma experiência, muito rapidamente eu vou falar aqui, eu tive uma experiência de fazer um filme que tinha alguma coisa a ver com a medicina, não com a medicina endoscópica, né? Mas com a medicina psicanalítica. Eu fiz um filme sobre um pintor outsider, e eu fui conversar com um psicanalista naquele assunto, que é o Antônio Quiné, e eu tinha uma lista de pessoas para anotar, para ter uma palestra, um encontro, para entender o que era um artista que tem uma psique alterada, para poder saber como eu ia filmar. Eu cheguei na casa do Quiné às 8 da noite e saí 1 da manhã. E eu não fui ouvir mais ninguém, porque eu descobri que a minha ignorância em relação àquele assunto da medicina psicanalítica, eu jamais ia, fazendo apenas entrevistas com especialistas, eu ia dar conta de tanta informação complexa como é a questão da psicanálise. Então, eu resolvi utilizar a minha ignorância através do filme. E da filmagem, eu procurei, com o próprio filme, buscar essa minha ignorância, compreender essa realidade daquele personagem. Então, essa talvez tenha sido dos meus filmes o que eu me aproximei mais de uma questão, de um aspecto, ou de um setor da medicina. Existem alguns filmes, né, que tratam esse assunto, né? Eu anotei aqui o Tempo do Despertar, né, que é baseado num grande médico chamado Oliver Sacks, né? Oliver Sacks. O MESH é um filme interessante, é engraçado, porque o MESH ele trata de um contingente de médicos durante a guerra. Como eles fazem para sobreviver durante a guerra e curar as pessoas durante a guerra. Uma coisa como se fosse a guerra. É um filme do Robert Altman, é um filme como se fosse da Guerra do Vietnã. É um filme engraçado, né? Ele trata as coisas de uma maneira engraçada. Mas eu me lembrei do MESH, porque o MESH tem a ver com os dias de hoje, porque o pessoal, os profissionais da medicina, né? Da área médica, nessa epidemia que está acontecendo, né, do vírus, eu acho que não deixa de ser um exército. Não deixa de ser um exército. Um exército de pessoas que ninguém falava dos enfermeiros e dos médicos, como se fala hoje, né? Então, há uma sensibilidade além daquele que faz o curativo, ou daquele que cura, ou daquele que dá o remédio para diminuir as dores, etc. Com relação à medicina, o que eu sinto como eu ia quase dizendo como espectador, mas como paciente da medicina, eu acho que a sociedade de consumo, a sociedade capitalista, a doença do poder, da luta pelo poder,
levou, de certa forma, algumas profissões a se distanciar da sua natureza, do seu lado humanista. Eu acho que a medicina hoje, evidentemente, com raras exceções, não sei nem se raras exceções, mas a medicina hoje, por exemplo, fica o meu protesto aqui, por exemplo, em relação ao mundo da medicina, da pequena fortuna que eu pago, a fortuna mesmo que eu pago com um seguro de saúde, né? Quer dizer, os governos... E graças a Deus, pago para não ir, graças a Deus, né? Então, é curioso como não, essa o mundo fortuna não vai para o médico. Não vai para o médico, vai para o capitalista, para o investidor, para quem já tem, não vai para o médico, exatamente, para o atravessador. Então, isso desumaniza a atividade da medicina, como em todas as outras áreas. A arte também não vai ficar fora dessa questão, né? Assim, o mundo moderno, o mundo capitalista, o mundo do poder, da luta pelo poder, distanciou o homem da natureza. Distanciou o homem da natureza. Se a gente for dar uma olhada há 4 meses atrás, 3 meses atrás, o que aconteceu com a natureza, pelo fato do homem parar de mexer com ela durante 3 meses, 2, 3 meses que foi o que se fez com o coronavírus, começou a aparecer na natureza coisas que ninguém estava percebendo. Foi preciso parar, foi preciso a humanidade parar, dizer assim, gente, sossega um pouco aí, porque está vindo um bicho aí que está matando todo mundo. Então, eu acho que esse lado da medicina humanista, da engenharia humanista, do cinema humanista, da música humanista, isso tudo está muito... Porque tudo é consumo, tudo é imediato, tudo é uma relação com o poder, né? É muito triste isso que a gente vive, né? Que a gente está vivendo. Agora, voltando à questão da arte, a importância que a arte tem não é só para o médico. A arte é como beber água. Se você não beber água, você morre. A arte devia estar na primeira infância, até a faculdade, e continuar nas áreas dos profissionais, em todas as áreas. A arte é como beber água. Se você não se alimentar dela, você morre. Para mim, eu resumo a questão da arte em toda a atividade humana como um alimento necessário com toda... A arte é o único alimento que tem todas as vitaminas, todos os sais minerais, tem tudo que é necessário para você sobreviver. Eu acho isso. O poeta Ferreira Goulart, ele tem uma frase que é muito, muito conhecida, que eu posso, que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Muitas pessoas disseram isso de diversas formas. Eu elegi a do Ferreira Goulart porque ela é muito simples e muito direta, como é direta a poesia do Goulart, né? Então, assim, a vida não basta, a vida não basta, a vida não basta, é preciso da arte. Entendeu? Se a vida bastasse, a arte não existia. É incrível isso, né? E eu só para encerrar aqui minha conversa, que está longa, eu queria falar 2 coisas. Uma é que o Marcelo Grassman, um grande ator italiano, disse uma coisa muito interessante, porque a gente falou aqui que medicina é vida, né? A arte é vida, e ele diz o seguinte, que a gente devia ter 2 vidas, uma para viver e outra para ensaiar. Eu acho isso de uma beleza extraordinária. E queria encerrar a falinha aqui dizendo que eu sou
um, um espectador, quanto mais, da escolinha do professor Raimundo Cilinha. É um dos poucos momentos que eu olho para a televisão com uma atenção que eu não olho para o telejornalismo, que eu não olho para a teledramaturgia. Eu acho a escolinha do professor Raimundo uma pequena obra-prima da história da televisão brasileira. Eu digo isso e eu tenho prova aqui diante de nós. A minha mulher que o diga. E uma das coisas mais inteligentes que a TV Globo fez foi trazer a escolinha do professor Raimundo com os jovens, com os comediantes de hoje. Eu sei o seu trabalho nesse programa e eu queria fazer uma saudação e dizer que eu sou fã incondicional da escolinha do professor Raimundo. Falei demais. Não falou, não. Você é maravilhoso. Sua beleza em Cazuza, Central do Brasil, você tem um olhar especial do ser humano que é raro, Walter. Isso é um privilégio, isso é uma honra você compartilhar com todos nós essa sua sensibilidade. Isso é divino. Obrigado. Walter, você já viu endoscopia na vida? Não, eu ia chegar aí. A única coisa, eu filmei duas coisas na minha vida. Eu filmei duas coisas diretamente ligadas à medicina. Eu filmei um parto e eu filmei uma operação de catarata no tempo que se cortava ainda. Cortava literalmente o bisturi, agora fura, né? Eu, pelo menos, fiz, só foi 2 furinhos, assim, com o doutor Orlando Ábido, meu santo, que cuida da minha visão. Mas eu filmei aquela que corre e abre, assim, o olho e enfim. A coisa da endoscopia, eu fiquei pensando, assim, eu não quis perguntar nada para a Lia, mas eu fiquei pensando assim, eu tenho uma fixação no fundo do mar, no fundo dos rios. Eu sempre fico imaginando como é lá nas profundezas dos rios, dos oceanos. Quando ele diz que aquele oceano tem 6 quilômetros de profundidade, eu fico, às vezes, noites e noites imaginando, não é peixinho nadando, é o que tem lá dentro. Que matéria, que organismo, que células, como é que é isso? E ninguém vai saber nunca, porque por mais que esses aparelhos todos mergulhem lá, tem a questão humana no interior desses rios, desses oceanos, deve ser de uma beleza artística, inclusive, extraordinária. A mesma coisa eu imagino quando olho para dentro. Eu fico imaginando como é que sou eu dentro. E a Lia sabe disso. Toda vez que eu vou no médico, ele começa a me explicar, eu fico, por favor, passa o remédio, não me explique nada, não me diga nada. No dia que eu operei a coluna, eu fiz um L5S1. Quando ele começou a me explicar o que eu falei, não me explique, porque senão sai daqui correndo. Eu prefiro manter a minha imaginação, manter a minha subjetividade olhando para dentro de mim como se eu estivesse olhando para dentro dos oceanos. Olha, deixa eu te falar, a documentação do nosso procedimento, a documentação que nós fazemos de toda e qualquer endoscopia, ela é fotográfica. Eu queria ter trazido algumas fotos para te mostrar e para mostrar para a Sininha como é que nós estamos. Acho que a Sininha não está acompanhando tão de perto mais a evolução da endoscopia, mas hoje a gente trabalha com uma imagem HD, a gente consegue fazer zooms e ampliação da imagem num nível tal que eu consigo inferir sobre a natureza das lesões que eu examino a partir de uma lente. Então é muito bonito. E eu consigo, através de filtros de luz e óptica, através desses filtros, focar apenas nos vasos, por exemplo, com feixes de luz diferentes.
Então, eu consigo fazer cromoscopia digital e também inferir sobre a natureza das lesões. Com isso, nós criamos fotos absolutamente maravilhosas, mas que não traz a sensibilidade do seu olhar e nem a sensibilidade que a arte pode trazer para mim, enquanto endoscopista, quando eu acho que é tão importante identificar a lesão, quanto observar que importa essa lesão. Isso eu vou conseguir se eu for um médico sensível. Então eu tenho que ser competente, tecnicamente, mas eu tenho que ter a sensibilidade de ver e examinar o portador dessa lesão. Né? Então, a fotografia, nosso objeto de trabalho é o mesmo, com objetivos talvez muito diferentes. Né? É a fotografia. Eu nem acho que seja tão diferente. Eu estou chegando à conclusão aqui com a sua fala, e vou pensar sobre isso, vou refletir sobre isso. Eu, de certa forma, eu sou endoscopista. É assim a palavra? É, né? Endoscopista. Endoscopista. Por quê? Ver dentro. Por quê? Porque quando você penetra no organismo de alguém, né, com tamanha delicadeza e tamanho nível de detalhe, eu, como diretor e como fotógrafo, também penetro na vida das pessoas. Quando você filma uma discussão entre dois casais, por exemplo, que estão em conflito, a delicadeza que você tem para abordar, né, a questão desse conflito entre as pessoas é, de certa forma, uma atitude endoscópica, porque eu vou perto daquele assunto tão subjetivo, mas, ao mesmo tempo, eu estou me aproximando, tentando passar com aquilo uma emoção cujo espectador, quando compra o ingresso, está em busca disso. Porque quando um espectador compra o ingresso do cinema, ele está em busca da emoção. E é em busca da emoção que eu estou no conflito, na harmonia, no encontro, no desencontro entre os personagens. De certa forma, eu estou trabalhando com organismos também, só que num nível da subjetividade. A diferença que eu acho para o seu trabalho, de trabalhar com o mesmo instrumento, lente e filme, gravador, a diferença é que você trabalha de uma forma muito mais objetiva, de uma forma muito mais concreta. Se eu errar entre a maneira de conduzir dois personagens para contar uma história, ninguém morre por causa disso. Ninguém vai morrer porque eu errei na condução daquela cena. Agora, quando o médico erra, ele coloca em risco a vida de alguém. Então, é uma questão muito mais profunda, é uma questão muito mais objetiva do que a minha que trabalho com a subjetividade. Muito bom. Ô, Lia, Oi. A Simone Guaraldi, ela fez uma pergunta para você. Ela pergunta se você chegou a considerar trabalhos de música com intuito terapêutico. E se sim, olha, uma formação de colaboração em ambos os campos de atuação. Musical. Eu nunca pensei, não. Eu vou te dizer por quê. Porque eu sempre fui muito mais de fazer do que de ensinar. Eu até durante um tempo dei aula de teoria musical, eu estudei com a Esther Sclier, logo depois que eu saí da faculdade de medicina, e daí comecei a ganhar um dinheirinho dando aulas na ProArte e tal. Mas eu nunca me achei muito boa professora, não. Eu nunca achei que eu tenha tido paciência ou suficiente conhecimento, como é o caso da minha mãe, que é uma grande professora até hoje, dá aulas e fez curso de mestrados, e eu oriento mestrados, doutorados e tal. Eu nunca fui muito fã de ensinar, não. Mas eu acho que eu sou mais chegada ao fazer e ajudar fazendo. E ajudar tentando, fazendo, do que ensinando. Eu brinco de ensinar só com meus netos atualmente. Nunca gostei muito de dar aula, não. Não tenho esse talento, infelizmente. Lia,
Na época que você se desencantou, né, com a nossa dureza do cotidiano, nós éramos muito amigas. E eu também. Eu fui fazer uma faculdade de direção de teatro, né? E foi um dilema muito grande para mim, depois que eu me formei nas duas ao mesmo tempo, né? E eu acho que, no fundo, essa decisão só foi tomada de abandonar o teatro, ficar só com a medicina, quando eu passei para o mestrado. Que eu falei, bom, agora não dá mais. Ou eu sigo um caminho, ou eu sigo outro caminho, né? E, no fundo, é o mesmo caminho, tá? Porque não existe nada maior do que você conduzir a vida, do que você dirigir com sensibilidade, com o olhar humanístico, de reconhecer as diferenças, de conviver com as diferenças. E eis que agora, para surpresa nossa, surge um negócio chamado inteligência artificial. Presta atenção, nós estamos falando o tempo todo em humanidade, em sentimento, em transcender um humano. Uma pergunta para os três, Sininha, Walter, Lia. Vocês acham que um computador binário, né, será capaz de substituir a cognição e a emoção humana numa tomada de decisão sobre a sua vida? Não. Fala. Completamente não. Completamente não. Porque talvez se há 45 anos atrás a gente tivesse conversado mais, eu, você, Sininha, eu talvez não tivesse saído da faculdade de medicina, tinha tentado fazer as duas coisas. Mas eu acho que eu, agora que sou sua cliente, vejo a forma como você está tratando um paciente, como está me tratando, impossível ter qualquer espécie de computador que faça esse papel. Não existe essa possibilidade. Eu acho que o computador pode até ajudar, né? O 0 lá dos negócios pode até te ajudar a descobrir alguma coisa que você não consiga sozinha, ou facilitar de alguma maneira o seu trabalho. Agora, a relação humana, o fato de como dizer, como tratar, como acolher, como acompanhar, e para uma pessoa como eu, ou como uma pessoa como Maria, outra pessoa como José, tratar de forma diferente uma mesma doença, não tem computador que resolva. Não tem. Eu acho que essa parte da relação humana e da sensibilidade do médico é tudo. E é isso que é o difícil. E foi isso que talvez tenha me atrapalhado e eu não tenha dado conta de continuar fazendo a faculdade de medicina. Foi a dificuldade que eu tinha em administrar, que eu não era possível eu resolver todos os problemas e eu salvar a vida de todo mundo, e que por mais que eu tentasse, eu às vezes não ia conseguir. E foi isso que eu não aguentei. Porque como o Valtinho falou aí, se você toca... Você fez muito bem de tocar. Você toca tão bem que valeu a pena. Mas medicina mas não é só salvar a vida. Sido uma boa médica. Mas é que medicina não é só salvar a vida, a gente faz o possível para salvar. Mas nem sempre nós podemos fazer isso. Mas sempre nós podemos aliviar. Aliviar a doença e aliviar a família. Então, eu acho que o médico... Eu sou cirurgiã e disse que os cirurgiões são frios, mas eu discordo. O cirurgião tem uma pena, gosta de dar conforto para o seu doente. E a gente escolhe já a cirurgia porque a gente consegue resolver os problemas dos doentes de imediato. E dar uma notícia agradável para o doente é uma satisfação. Você sair de uma sala de operação tendo realizado um procedimento que você considera uma arte. Você sabe que cada operação é um processo de arte. Eu costumo dizer, brincando para a minha equipe cirúrgica, olha, essa operação ficou tão linda, que nem o Ivo Pitangui conseguiria um resultado tão brilhante. E cada cirurgia o cirurgião é um artista plástico, né?
Cirurgião é um artista plástico, com certeza. Você sabe que a gente se incomoda com o que está errado. Eu, quando vejo uma pessoa, se eu vejo um boss, se eu vejo alguém com... Me incomoda, então eu já procuro ajudar o doente. Incomoda o cirurgião não poder resolver os problemas dos doentes. E de imediato. A gente não gosta de soluções a longo prazo. Mas medicina é uma profissão maravilhosa, porque a gente pode, além de tratar o doente, a gente pode, eu volto agora pelo que a Lia falou. Pelo contrário, além do meu exercício profissional, eu desde o começo da minha carreira me dedico ao ensino. Eu adoro ensinar o aluno, o residente, os internos, adoro cursos de pós-graduação, aprendo muito e transmito de imediato, muitas vezes aquilo que eu já nem aprendi, ainda não aprendi, já estou ensinando. Ensinar é tão importante quanto aprender. E é bom, e você também, seguramente, você ensina no seu todo dia. Quem vê você trabalhar está sendo ensinado. Então você ensina sem perceber. Então, parabéns pelo seu trabalho. Sininha, parabéns pelo seu aniversário. Sininha, você acha que o computador Já será voltando ao melhor aniversário? que você numa Olha, o condução computador de uma obra? nunca vai me conduzir em nada. Entendeu? Eu acho que o computador tem que funcionar a meu favor, né? Numa ilha de edição, num efeito visual, numa coisa que a gente precise. A tecnologia está aí para nos dar mais possibilidades, mas não para ser substitutos de nós, seres humanos, para nada, nem na arte, nem na medicina, nem nada. Eu acho que, tecnicamente, pode nos favorecer em várias coisas, pode nos dar várias possibilidades, mas jamais ser um substituto da emoção, né? Um substituto da essência do ser humano. Isso nunca. Nunca. Eu acho que ele pode nos ajudar a tomar decisão, mas ele não pode decidir. Não. Computador é uma ferramenta. Ferramenta não tem cognição, ferramenta não tem emoção, ferramenta não sente, ferramenta não produz. Ferramenta você utiliza. É que nem volta com seus filtros, as suas lentes, né? Isso é um instrumento para você fazer sua arte. Não é ele que decide a sua arte. Assim como na sua direção, na sua ilha de edição, você brinca, você troca, você muda, mas é a sua cabeça, é o seu sentimento que está ali. E na medicina, idem. Agora, como eu estava falando, Walter, esses grandes atravessadores, que são realmente quem ganha dinheiro com a medicina. Você paga fortunas e o médico recebe migalhas, né? Esses atravessadores querem aumentar mais ainda o lucro. E eles propõem que o raciocínio médico, que a sensibilidade humana, que o conviver, o conhecer o indivíduo, isso pode ser substituído por um algoritmo de computador. Entendeu? Então, eles colocam todos dentro de um protocolo. Né? Eles vão procurar o protocolo que você se encaixa, e é o que me dá pavor na atualidade, com os novos médicos, os novos residentes. Eles não se aprofundam, eles querem apenas te inserir num protocolo e seguir a linha. Eles acham que um computador é capaz de traçar uma conduta, ele é capaz de tratar um ser humano. Ele não é capaz de tratar um ser humano. Ele ajuda a mim, ele ajuda o Jairo, a Angelita, na tecnologia. Só isso. É lindo nós vermos nas endoscópios atuais, onde nós vemos as hemácias dentro do vaso circulando. Mas esse objeto não pode pensar por mim. Não, o robô não pode decidir pela Angelita. É ela que controla o robô. Entende? Então, mais uma vez,
a arte, a sensibilidade, a formação humanística, o compreender o ser humano, o outro, através de toda a sua formação, é fundamental. E a arte, mais uma vez, em qualquer manifestação, escultura, pintura, fotografia, cinema, teatro, interpretação, ela entra para te auxiliar nessa sensibilidade. Para vocês é o trabalho, para a gente é um acessório fundamental que nós necessitamos ensinar o jovem médico a saber lidar com ele, e não com o computador. O computador tem lá o programinha, um programa e ele vai embora, mas essa sensibilidade é única, e é vocês que podem nos presentear com essa arte. Doutora, como é que a senhora conduz a formação dos seus residentes nessa questão? A senhora que é uma cirurgiã, uma técnica, uma exímia cirurgiã, uma técnica espetacular, que já ensinou centenas de cirurgiões do mundo afora. Como é que a senhora conduz essa questão de ultrapassar a questão técnica e ensinar para o seu residente que tem outras questões que tem que interessar ele além da técnica? A senhora faz isso de rotina no seu ensino? Olha, foi muito importante a sua pergunta. Muito importante mesmo. Veja bem, eu acho que o melhor ensinamento para o meu residente é o meu próprio comportamento. Nós, quando atendemos um doente, e o residente está do lado, o acadêmico está do lado, eles percebem que nós estamos atendendo o doente não como um doente, mas como um ser humano. E nós procuramos entrar, não só fazer o diagnóstico da sua doença, mas a gente procura de imediato, isso a gente adquire com o tempo, uma percepção da mente, do que se passa, do que o doente espera daquela consulta, o que o doente espera daquele tratamento. Então a gente vai durante a medida que a gente vai trabalhando no exercício profissional, a gente vai adquirindo essa experiência de tratar o doente como um ser humano e reconhecer de imediato o que ele espera da gente. Então ele pode dar para cada doente, não um protocolo. Eu também sou avesso, eu queria dizer que eu sou avesso aos protocolos. Nós temos protocolos que são gerais, mas nem todo doente que a gente examina e indica um tratamento cirúrgico, por exemplo, ele necessita estar dentro daquele protocolo. Por exemplo, nós introduzimos um protocolo de radioquimioterapia antes de decidir pela técnica, qual a técnica operar um câncer de reto, ou mesmo não operar. Mas a gente nem sempre enquadra aquele doente que está na nossa frente com câncer de reto naquele protocolo. Há exceções, cada doente tem uma doença diferente, para cada doente a medicina deve ser individualizada. E é isso, na conduta da gente, é que o residente, que os futuros profissionais que vão ocupar os nossos lugares, aprendem conosco. Mais do que a teoria, eles veem o nosso comportamento. Walter? O que a Ana estava falando é da questão do computador, não passa de uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta como servir para o agrimensor medir um teodolito computadorizado, como vai ajudar a Sininha a editar a cena dela num computador que é mais veloz, que tem um programa fantástico e tal. Então, não passa de uma ferramenta. Agora, ele não trabalha sozinho, é preciso que tenha um ser humano, não só para o que inventou, para conduzi-lo, né? Eu costumo dizer que o computador surgiu para resolver problemas que não tinha antes. Eu acho pouco isso. Para mim, medicina, como vocês já bem colocaram aí, a questão do ser humano, é o Dr. Jefferson Carneiro Leão.
Dr. Jefferson Carneiro Leão foi um homem que eu conheci quando... Souza Leão. Souza Leão. Souza Leão era um pernambucano ilustre, que ele me lembra muito de um filme, a história de um filme do Kurosawa chamado O Barba Ruiva. Eu recomendo esse filme, deve ter por aí. Que é a história de um médico que não sai do hospital. Ele não sai do hospital, ele se dedicou à cura, a aliviar a dor, a convivência com seus pacientes, entendeu? É um filme extraordinário do Kurosawa. Pois bem, eu conheci no Brasil, no Rio de Janeiro, em particular, ali naquele hospital que tinha na Bento Lisboa, um homem chamado Jefferson de Souza Leão, né, que não saía do hospital. E eu conheci porque a Lia ficou grávida do nosso filho, e eu fui lá e falei, eu fiquei diante de um homem que eu fiquei apaixonado por ele, né? E 2 dias depois que já tinha tido Lula, eu fui procurar falar com ele e ele não estava no consultório dentro do hospital. E aí ele disse, não, ele está lá no refeitório. Ele estava sentado no refeitório, ele estava sentado numa escada com um prato de comida na mão, rápido, porque ele tinha que trabalhar. Um homem naquela época, ele era um homem com perto de 70 anos. Quer dizer, um homem desse, como é que se bota um homem desse dentro de computador? Não tem como. Não tem como. Esse homem, ele é um homem humanista. Se ele fosse engenheiro, se ele fosse cineasta, o que ele fosse, ele teria aquele comportamento. É essa coisa que a gente tem que resgatar na sociedade moderna, que estamos perdendo. Antigamente, eu ia para o médico com minha mãe, e eu adorava ir no médico com minha mãe, tanto acompanhando ela ao médico, como quando eu ia para o médico, ela me acompanhava, era o médico da receita. Ele dava a receita, e aí eu adorava decifrar o que estava escrito, o nome do remédio. Letra. A letra de médico era uma coisa de... Tanto que quando alguém escreve que não é legível, diz letra de médico, né? Curioso. Até isso, coisa engraçada, até isso sumiu, porque você recebe na sua casa pelo e-mail uma coisa impessoal, um papel que vem pela nuvem, entende? Quer dizer, tudo isso, tudo bem, é a eficiência do computador. Já vai para a farmácia direto, a consulta, o exame sai imediatamente, tudo bem, mas são ferramentas. A questão humana não está no computador, a questão humana está nos homens. Sininha, nós estamos quase terminando, mas temos algumas perguntas. Uma delas é da Daniela. A Daniela é nossa colega, secretária da SOBED, e a Daniela é de Goiás, e ela está perguntando o que você acha da telemedicina, da teleconsulta. Assistência, consulta por telefone, que é uma coisa que estão tentando implantar e aproveitando a onda da pandemia para tentar implantar isso de uma forma sem uma discussão e sem uma adequação de procedimento. Eu acho que você como médico, existem casos e casos. Eu acho que existem casos e casos. Por exemplo, eu tenho uma irmã psiquiatra que tem atendido nessa pandemia muito fazendo telemedicina, né? Ela é uma psiquiatra, ela não é uma psicanalista, ela não faz terapia psicanalista, ela faz psiquiatria. A especialidade dela, eu acho que ela disse que tem muita dificuldade com alguns tipos de pacientes que já se acostumaram com a presença dela, entendeu? Então, ela vem ao Rio de Janeiro para atender. Ela tá isoladinha na Serra. Mas ela tem atendido muito. Eu acho que a psiquiatria talvez consiga fazer. Já se é um paciente que ela já teve presencialmente com ele, que já teve com ele. Eu acho que as outras especialidades, eu acho sinceramente difícil. Eu não sei como é que dentro da especialidade que eu escolhi, que é a medicina interna, depois eu fiz uma especialização em pré- e pós-operatório e em terapia intensiva. Mas
na medicina interna, como é que seria essa relação médico-paciente pelo computador? Está difícil para mim dar aula para os meus alunos, que já fiz presencial com eles pelo computador, quiçá eu adquiri uma intimidade, uma presença com uma coisa que está tão distante, né? Serve para a gente resolver alguns assuntos, né? Fazer uma receita, como diz o Walter Carvalho, uma receita virtual e mandar, porque você tem que continuar a tomar seu medicamento e precisa da receita, então ok, né? Mas eu acho que de primeiro momento, talvez para fazer uma triagem, não sei, eu acho que para fazer uma triagem, para chegar e dizer assim, ó, acho que você precisa ir no tal especialista, acho que era legal você tentar esse, tá? E pedir os primeiros exames, entendeu? Mas não toca, não examina. Não olha. Não olha no olho. Não oculta. Hã? Não escuta. A escuta médica é fundamental. Você não escuta ele, você não faz nada, você não toca nele. Eu acho tão frio. Bizarro. A gente, vendo, por exemplo, essa questão da Covid-19, a gente sabe que as pessoas estão tão perturbadas com isso que estão tendo sintomas sem estar com a doença. Então, como é que você vai chegar de longe assim, e dizer assim, olha, eu estou com febre, estou com tosse, estou com falta de ar, pelo computador, como é que você vai saber se está com febre mesmo, se não está, se está com falta de ar psicológica? Vai dizer que tem que ir no médico, né? Exatamente. Mas estão fazendo telemedicina. Mas estão fazendo telemedicina para diagnosticar. Isso é a triagem, né? É a triagem. E mesmo na especialidade da análise, a presença do médico já é terapêutica, né? A presença do psiquiatra ao lado, a escuta do psiquiatra, a visão dele já é terapêutica. Eu acho que as pessoas não estavam querendo ir na clínica dela, nem estavam querendo ir no consultório. Na clínica de ninguém. Então, clínica de ninguém. A clínica dela é uma clínica psiquiátrica, né? Então, na realidade, não atende a outros tipos de doença e faz uma triagem muito bem estabelecida com relação ao Covid. Mas, de qualquer maneira, não estavam querendo ir lá, mas sentiam falta do psiquiatra, né? Mas eu acho... Eu não sei, eu acho que eu não nasci para ser dessa geração, não, da telemedicina. Nem eu sou analógica. Eu sou analógica, eu não sou binária. O nosso tempo está encerrando, nós já passamos de 1 hora de discussão. Eu queria que a professora e doutora Angelita fizesse as considerações finais e todos os nossos convidados queridíssimos também. Nós vamos conversar com os convidados e depois eu vou passar a palavra para a senhora terminar, tá, doutora Angelita? Antes disso, eu gostaria de informar que a gente normalmente faz um sorteio de inscrições. Nós vamos fazer um congresso virtual em novembro. É um congresso grande, é um congresso muito interessante e a gente transformou um congresso presencial de 5.000 pessoas em um congresso virtual. A gente está descobrindo a forma e dando forma a esse produto. Mas a gente vai fazer um sorteio na segunda-feira para todas as pessoas que se inscreveram, que passaram dessa nossa webinar. Então, Sininha, Walter, Lia, por favor, as considerações finais para a gente encerrar com as palavras da doutora Angelita. Posso começar as minhas considerações finais? Primeiro que adorei te ver, Lia, adorei te ver, me lembro muito da gente lá no Hospital Gafreguinle, e você fazendo as suas... No Andrews, mas no Gafre eu me lembro de você fazendo suas colocações com relação ao oboé, né, e com relação à sua vontade de ir para a orquestra, né? A Ana, eu convivi pouco, porque a Ana, ela é A e eu sou M, porque eu sou Maria Lupicínia, né? Então ninguém sabe disso, mas eu sou. Então, na real,
A Ana eu fui conviver com ela na medicina mesmo, entendeu? Depois. E, Walter, eu fiquei muito feliz de saber que você gosta muito da minha escolinha, que eu trato com muito afeto, e que nesse momento agora de pandemia, a gente não está encontrando ainda a forma de fazer. Estamos buscando porque queremos voltar, mas eu não quero voltar de qualquer maneira, porque eu tenho um apreço por esse produto muito, muito incrível assim dentro de mim, entendeu? Porque ele representa o início do Chico Anísio na carreira dele na rádio, né? Em 1952. E na real, também representa muito da minha infância, da minha adolescência, do meu início da minha carreira como diretora, que ele me deu essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz de você ser um fã, e eu vou dizer para todos os atores que eu vou ter uma reunião virtual com eles depois de amanhã, lá na segunda-feira, e vou dizer que Walter Carvalho, o homem que eu mais admiro do cinema nacional e da televisão brasileira, que vocês, não sei se vocês sabem, mas as coisas que ele faz hoje em dia na TV Globo, nossa, são únicas, são lindas, deslumbrantes. Muito obrigado. Deslumbrantes, como diretor, como fotógrafo. Ele tem uma assinatura que a gente olha e diz, é Walter Carvalho. E eu acho que isso é o mais importante da profissão da gente, né? Muito obrigado. Então, e queria agradecer a professora, e quero dizer também que meu pai não deixou eu ser professora universitária, mas eu fiz mestrado, apenas não concluí, mas fiz mestrado de arte, né? De medicina, eu queria fazer, mas ele dizia para mim que antes ele morto do que eu professora, entendeu? E eu acabei virando professora, para a infelicidade do meu pai, entendeu? Mas é o que eu digo, a minha vida é um meme, a minha vida é um meme. Então, é isso. Muito obrigado, Jairo, pela oportunidade de estar aqui com os meus antigos colegas e com os meus atuais colegas, né? E com tudo junto, misturado. A Covid nos permitiu estar junto. Isso tem essas vantagens, a pandemia. Muito obrigado. Walter. Bom, queria agradecer, dar os parabéns mais uma vez à doutora Angelita. Acho fascinante, né? A idade traz uma sabedoria e um pensamento, né? Uma reflexão sobre a vida que é tão bom ouvir, porque os mais jovens, né, hoje em dia, não prestam muita atenção, e as palavras estão ficando pálidas de tanta gente repetir, mas não podemos parar de repetir, temos que continuar repetindo. Ali está de prova, viu? Que eu vejo a escolinha do professor Raimundo como se estivesse vendo uma telecirurgia, mas uma telenovela. Eu vejo como se estivesse vendo uma telenovela com o maior interesse. Bom, enfim, queria agradecer ao Jairo, a Ana, a Cilinha e a Lia também, que a gente está em cômodos diferentes, mas eu te agradeço, Liazinha, pela bela companhia que você nesses anos todos. E eu queria encerrar lendo um poema pequenininho do Manuel de Barros, que chama Vento. Se a gente jogar uma pedra no vento, ele nem olha para trás. Se a gente atacar o vento com enxada, ele nem sai sangue da bunda. Ele não dói nada. Vento não tem tripa. Se a gente enfiar uma faca no vento, ele nem faz ui. A gente estudou no colégio que vento é o ar em movimento. E que o ar em movimento é vento. Eu quis implantar uma costela no vento. A costela não parava nem. Hoje eu tasquei uma pedra no organismo do vento. Depois, me ensinaram que o vento não tem organismo. Fiquei estudado.
Muito obrigado. Grande Manuel de Barros. Manuel de Barros é tudo de bom, né? Nossa. Tudo de bom. Não é? Tudo de bom. Lia. Eu não vou falar eu não sei falar poesia, o Valtinho fala por nós. Mas agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, de rever minhas amigas. Agradeço a Ana, minha querida amiga e médica daqui para frente. Minha vida está entregue às suas mãos. Ao doutor Jairo pelas palavras. Doutora Angelina, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pela médica maravilhosa que a senhora é. E olha aqui, eu realmente não tenho o dom de dar aula, não. Mas em relação àquela pergunta daquela moça, eu fiz música muitas vezes para pessoas com problemas em hospital, em escolas. É a maneira que eu pude fazer de ajudar, porque dar aula realmente não é minha praia. Eu fico impaciente, fico nervosa. E eu acho que médico e arte, medicina e arte tem tudo a ver. Não tem coisa mais linda que me faça mais chorar do que assistir parto. Realmente, eu acho que a medicina é uma coisa incrível. Eu gostei muito enquanto eu fiz. Sinto falta porque parei de fazer, mas acompanho, gosto. Sempre que puder, leio, faço. E na medida do possível, faço a minha música, as minhas produções para ajudar do jeito que eu faço. Um beijo para vocês todos. Ana, suas palavras finais para a gente passar para a doutora Angelina. As palavras finais, em primeiro lugar, eu estou felicíssima. Eu estou felicíssima de estar cercada das minhas amigas de tão cedo, né? 45 anos também, que nem essa velha. E ver que cada uma fez suas escolhas e todas foram muito bem-sucedidas nessas escolhas, porque fizeram com amor, porque fizeram com dedicação, porque fizeram com sentimento, né? Somos todas bem realizadas, isso é muito bonito. Tenha certeza, Sininha, que sua arte, que seu humor cotidiano me ajuda a tornar uma médica melhor, tá? Me ajuda a lidar com as pessoas. Lia, a sua música me faz sensível, me faz chorar, me faz emocionar, me faz olhar de um modo diferente, paciente. Walter, eu queria ter seus olhos. O seu olhar é único, é brilhante. Muito obrigada por existir, muito obrigada de compartilhar com todos nós essa sua sensibilidade. Professora Angelita, a senhora é uma ícone, é um exemplo a ser seguido. A sua declaração saindo dessa coisa horrorosa que foi o Covid, né? E a sua vontade de viver e a sua preocupação com os mais jovens. Assim, tipo assim, meninos, escutem, eu vivi, eu quase morri, o que eu tenho para te dizer é isso. Seja sensível, veja arte, veja cinema, aprenda, veja a vida de outros ângulos. Você será um médico melhor, como você é uma médica melhor. Meus parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Obrigada por tudo que nos ensinou ao longo da vida. Meu presidente, minha alma gêmea que eu adoro, meu leonino maravilhoso, radiante. Obrigada por proporcionar esse momento. Só um momento, só um homem com uma generosidade de alma como a sua, com uma grandeza de pensamento, com esse pensar 180 graus, né? Poderia unir medicina, arte,
cinema, fotografia, sensibilidade. Qualquer outro estaria falando de uma técnica, da última técnica. Não, o que te importa é o ser humano. E é isso que te torna diferencial. É isso que faz de você uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito e eu admiro. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Angelita. Poxa, não poderia ter sido comemorado da melhor maneira o meu aniversário. Isso eu digo com vocês de todo o coração. Estar com vocês aqui, para mim, foi maravilhoso. Parabenizo o Jairo, como presidente da Sambed. Você sabe que eu participei, fundadora da Sambed. Eu tenho orgulho disso. Eu sou, além de cirurgiã, eu sou endoscopista. E eu quero contar para vocês, o primeiro colonoscópio, bem rapidinho, eu comprei o primeiro colonoscópio em Miami. Quem me ajudou a comprar foi o Jerome Way. Mas eu não estava em Miami, eu estava em Nova York. E o colonoscópio foi mandado para Miami. Eu falei, Jenny, como é que eu vou encontrar o presidente da Olympus com o meu colonoscópio em Miami? Ele falou, Angelita, é tão fácil. Você no aeroporto vai ver o único japonês com cabelo crespo. Ele estará com uma mala na mão e o seu colonoscópio estará lá. Então, eu trouxe o primeiro colonoscópio do Brasil. E quando passei na alfândega aqui, foi difícil, mas eu tenho o prazer de dizer que eu sou, antes de ser, já era cirurgiã, mas eu também sou endoscopista. Eu tenho orgulho de ser endoscopista. E eu queria agradecer ao Sobed o envio das flores maravilhosas para celebrar o meu aniversário. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Realmente foi um prazer e uma honra contar com todos vocês. A Sobed agradece imensamente. Sininha, Walter, Lia, doutora Angelita, Ana, vocês não sabem o tanto que vocês contribuíram com a discussão que é extremamente relevante. Walter, ao contrário do que a Ana pensa, eu não acho que você fotografa com os olhos, eu acho que você fotografa com o coração. Sininha, acho que você tomou a decisão certíssima, embora eu acho que você devia ser uma médica espetacular. E, Lia, continue fazendo as produções maravilhosas, porque chegam a muita gente as produções que você faz. Né? Muito obrigado a todos vocês. Doutora Angelita, eu aguardo a crônica que a senhora prometeu vir. A senhora prometeu uma crônica para a Sobed, com essa história maravilhosa do primeiro colonoscópio que chegou no Brasil. Muito obrigada, foi maravilhoso. Foi Um grande abraço. Maravilhoso. Que é isso, Walter? Walter, fale. Está sem áudio. Walter, está sem áudio. Não, chegou aí áudio, né? Chegou, né? Chegou. Não, isso que eu tenho na mão aqui é uma vela. Pelo aniversário da Angelita. Eu hoje vou comemorar um ano. Quase um ano. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Como eu sou uma velha, Beleza de eu vou apagar comemoração. ela.